Viver abençoado ou amaldiçoado? Como é que é isso na relação com o divino? Hoje a gente vai falar sobre isso no texto, que é um texto interessante que a gente conhece, de 1 Samuel 2, a partir do versículo 1. Então, vem, acompanha com a gente, compartilhe esse conteúdo, ative o sininho para receber todas as notificações, para ficar sabendo de tudo. Vem com a gente. E agora chega o momento da gente refletir um pouco sobre a palavra de Deus. O que Ele tem para nos dizer hoje? E hoje a gente vai refletir num texto bem interessante, porque muita gente já conhece o texto do nascimento de Samuel, mas a gente vai pensar por uma outra perspectiva. A gente vai pensar sobre a questão do que é um viver abençoado ou amaldiçoado, como muita gente pensa, na relação que a gente tem com o divino. E esse texto de 1 Samuel, só que de 2, quando Ana vai adorar a Deus, exultar a Deus, a gente vai entender um pouquinho sobre esse momento de Ana. Mas antes da gente poder falar sobre ele, eu acho que é importante a gente pensar em que momento tudo isso está acontecendo. Em que momento Ana está vivendo e isso tudo acontece na vida dela. A gente vai lembrar que há pouco tempo que termina o tempo de juízo, ou pelo menos está bem no finzinho, que é o período mais caótico de Israel. Mas é muito interessante a gente parar para pensar que o tempo de juízo acontece exatamente no lugar mais especial que Deus deu, que é a terra prometida. Então eles entram nessa terra prometida, Josué vai à frente agora numa nova liderança, a gente vai ver todo aquele momento apoteótico. Finalmente, depois de 40 anos no deserto, eles chegaram ali, Deus fez um contrato com eles e ele falou: vocês serão meu povo, é só vocês me obedecerem as minhas orientações, que são boas para vocês, que refletem o meu caráter. E aí, esse momento se torna um caos. Por quê? Porque assim que eles chegam nessa terra prometida, eles acabam se misturando, indo atrás dos outros povos, porque parecia tão bom aquilo que os outros povos faziam, os deuses que esses outros povos seguiam. Então, eu comecei a fazer agricultura, como é que eu faço? Tem um deus Baal, tem Azerá, eu acho que eu vou começar a fazer o que eles fazem para conseguir ter uma boa produção. E eles começaram a se misturar, um sincretismo, eles se afastaram de Deus. Por isso virou um momento caótico, um momento em que não havia lei, as pessoas exploravam uns aos outros, matavam, faziam coisas absurdas. E nesse momento a Bíblia diz que não havia rei em Israel, por isso cada um fazia o que queria. É interessante a gente pensar quem é esse rei. Quem é esse rei? Guardem isso, porque a gente vai pensar um pouco sobre quem reina na nossa vida, quem é o Senhor da nossa vida, quem é aquele que está conosco. Então, isso faz uma grande diferença e a gente vai ver que nesse momento é o que eles não tinham. Eles estão vivendo esse momento caótico. Então, assim, em nível nacional, internacional, eles estão vivendo um momento muito difícil, muito complicado, que está um caos. E aí, não é diferente na vida das pessoas. A gente vai ver esse mundo macro, que está um caos, mas também a gente vai ver as pessoas. Por exemplo, um exemplo que a gente vê na Bíblia é Ruth, que acontece justamente no tempo dos juízes. E agora a gente vai ver a história de Ana, que acontece logo depois, que está nessa transição do novo tempo. Então, o que acontece assim? Às vezes a gente fica pensando que a nossa vida está ruim demais, porque a gente não consegue enxergar tudo o que está acontecendo.
Ou às vezes a gente acha que a gente está bem demais. Então a gente tem tudo, tem toda a capacidade, está muito abençoado, né? Então o que é ser abençoado? O que é ser amaldiçoado? Às vezes os nossos padrões, as nossas formas de enxergar o que é bênção, o que não é, são bem diferentes daquilo que Deus tem para a gente. E vale a pena, então, a gente pensar nesse momento que a Ana está vivendo. A gente vai ver que 1 Samuel justamente cobre esse período, um período mais ou menos de 140 anos, né? Começa com o nascimento de Samuel e vai até Saul. A gente vai ver com a morte de Saul, que foi o primeiro rei. Então está nessa transição entre o tempo dos juízes para a monarquia de Israel. E a gente vai ver um Israel assim terrivelmente decaído, né? Uma decadência moral, política, econômica, o poderio muito forte filisteu. E a gente vai ver um templo, o que é o templo de Siló, que aparece aqui, que não é o de Jerusalém. É um templo que está profanado. O sacerdócio está totalmente corrompido, que a gente vai encontrar lá nos filhos de Eli, por exemplo, né? E no meio dessa confusão toda, a gente vai ver o livro de Samuel começando com uma história bem diferente, bem estranha. Porque quando a gente está acostumado a ler a Bíblia assim, e vai lendo as historinhas, a gente não vê nada de diferente. A gente não vê nada de estranho nisso, mas a gente tem que entender que esse momento é um momento de caos total e que, de repente, em vez de Deus falar da resolução desse problema, das estratégias mirabolantes que Ele tem que trazer para acabar com esse caos que a gente acha que é o horror que está acontecendo, Deus fala de uma pessoa que está com uma crise que para a gente talvez não seja uma coisa tão absurda, tão estranha ou tão fora do comum, e uma pessoa que está assim aflita, mas muito aflita, porque lhe falta um filho. O que isso tem a ver com a resolução desse caos? O que isso tem a ver com os problemas que estão aí? E hoje eu queria trazer um pouco, então, o contexto, antes da gente falar daquilo que ela canta, ela exulta, ela adora, né? No capítulo 2, esse primeiro momento. Esse primeiro momento fala de uma família simples, uma família que tinha o Eucana, que ele oferecia sacrifícios todo ano, ele era uma pessoa muito dedicada, e ele dava porções à sua esposa, né, Penina, e os filhos, e ele amava tanto a Ana, que dava porções dobradas a ela. Mas o texto traz algo muito interessante aqui, que ela fala assim, ó, o Senhor deixou estéril. E repete 2 vezes, seguidamente. Então vai falar, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Então é um negócio muito diferente aqui, como Deus vai trazer essa solução do grande problema. Tá aí, a gente não tem nenhum controle, a gente não sabe de nada, quem sabe é Deus. E a gente tem a falsa ideia, de que a gente confia nesse Deus, de que a gente vive realmente uma vida com esse Deus. Mas a Bíblia, e essa história especialmente, vai mostrar em que a gente confia, como a gente vive. Então vamos ver. Essa mulher, esse negócio da esterilidade é um negócio muito complicado, porque no mundo antigo a esterilidade não é simplesmente uma falta de filhos. Ela mesma fala, o Senhor, né? Esse texto fala, o Senhor a deixou estéril. O que quer dizer isso?
quer dizer que a vida e a morte, o nascimento de um bebê ou não, o ventre ter a fertilidade ou não, está nas mãos de Deus. É só Deus que pode fazer isso. E incrivelmente, estranhamente, ele fechou o útero. A ideia é essa. Ele fechou o útero da Ana. E agora ela não pode ter filhos. Isso não é maldição? Quem olhasse, quem quer muito ter um filho, eu conheço muita gente que é louca para ter um filho, que faz tudo, gasta dinheiro, gasta esforço, gasta muito. Por quê? Porque é um desejo tão grande, tão profundo de ser mãe. E é muito precioso. É uma dádiva, é um presente de Deus. E nesse momento, quando o texto traz essa palavra, é algo que a gente tem que parar para pensar. Mas será? Puxa, Deus não é bom? Por que Deus fechou o útero de Ana? E nesse momento de caos, nesse momento que ela está vivendo, né? Eles, a família toda está vivendo num mundo tão caótico, tão problemático. Puxa, Deus não podia dar um filho assim? Imaginem a cabeça, o coração dessa mulher, dessa família. Mas não é só isso. Ela tinha uma rival, uma outra mulher que ficava provocando, que ficava o tempo todo ali irritando. Ela falou assim, a fim de irritá-la. Ela fazia o tempo todo. Ela usava ter filho, porque ela tinha filhos, ela usava essa arma contra a Ana que não tinha. Então a Ana, quando ela subia ali ano após ano, quando ela ia para o templo, para a casa do Senhor, como ele é chamado na Bíblia, ela chorava, ela nem comia. E Eucana, o marido, ele amava tanto que ele falava, puxa vida, será que eu não sou melhor que 10 filhos para você? Eu cuido tão bem de você, eu amo tanto você, eu faço tudo de melhor para você, melhor do que é o que eu faço para Penina, e você não está contente com isso? Então, percebam que o texto parece nos dar a impressão da infelicidade total dessa mulher. Essa mulher que já vive num país, num ambiente que é um caos. Ela agora vai no meio familiar, o que ela consegue enxergar? Eu não tenho filhos, Deus fechou meu útero, eu estou estéril, então eu sou amaldiçoada? Será que é isso? É isso que estava no coração dela? É isso que ela pensava? No meio disso tudo, ela chora. Mas a decisão que ela toma é de ir para diante de Deus. Ela sabe que ser estéril depende de Deus. Ter filhos depende de Deus. Quem pode fazer alguma coisa por ela naquele momento é só Deus. Não é nem o marido, não são as circunstâncias, não são o governo, as instituições. Ninguém pode ajudá-la nesse momento. E aí ela vai, então, procurar a esse Deus, ela vai orar, ela vai chorar, ela vai se derramar diante desse Deus, porque ela faz mais que orar da boca para fora. Ela vai orar com tudo que ela tem de mais profundo. Com todo, ela lamenta, ela chora, ela fala dos problemas dela, mas ela fala, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar a Ti. Eu vou dedicá-lo totalmente a Ti. E não é da boca para fora. Ele vai ser teu servo, Senhor. Ele vai servir todos os dias da vida dele no templo do Senhor. Então, ela não só vai diante de Deus, ela entrega para Deus, porque ela sabe que é Deus que tem o controle de tudo. E aí, será que ela pensa que ela já é uma abençoada? Não sei. Mas uma coisa que ela não está fazendo aqui é que a gente precisa aprender ficar se lamentando, achando que
você é a pessoa mais amaldiçoada do mundo. As circunstâncias são circunstâncias. É verdade que você está passando por um momento difícil? Sim. Não é, a gente não precisa negar isso. A gente não precisa estar bem o tempo todo para ser abençoada. A importância é de você saber onde e como buscar por esse socorro. A vida com Deus, ela é feita todos os dias. Ela é feita com essa sinceridade de vida entregue, de vida vivida e de experiências profundas com esse Deus. Então, ela continuava a orar diante do Senhor para, assim, complicar só um pouquinho mais, ela vai ser julgada. Já não está bom, né? Ela já está passando, né? Ela vive num lugar, num ambiente complicado, tóxico. Ela já está passando por tudo isso, já tem uma pessoa perseguindo ela, irritando o tempo todo, né, jogando na cara dela que ela é estéril, que ela é amaldiçoada. Agora vem o cara que deveria ser a pessoa que acolhe, que é o sacerdote do templo, Eli. Em vez dele acolher, falar, minha filha, o que está acontecendo? Dá um abraço, né? Não, ele chega e fala assim, você está bêbada? Você devia, sai daqui, você não pode ficar fazendo isso aqui nesse lugar que é sagrado. E ela fala, não, meu Senhor, eu não bebi, eu não sou essas mulheres vadias, fáceis por aí, não sou. Eu estou me derramando, eu estou chorando porque eu estou precisando da ajuda do Senhor. É isso que eu estou fazendo. Então, nesse momento, é interessante, é importante, primeiro, ela não precisava debater com ele, provar para ele quem ela era, né? Ela tem a identidade firmada nesse Deus. Ela tem a ter certeza do que ela está fazendo ali. Ela está assim, humilhada, ela está ali quebrada, ela não tem nada a oferecer, mas ela está diante de Deus. E a única certeza que ela tem é que Ele é o único a quem ela pode recorrer, que pode socorrê-la e que está ali com ela. É muito interessante ver essa atitude de Ana. E aí ela vai falar, ela fala, então, vai em paz que Deus vai ouvir a tua oração. E aí vem esse momento interessante, importante, que é depois que ela teve o filho, né, o Samuel nasceu, Deus abençoou e ela vai ficar com ele até desmamá-lo. E ela vai, finalmente chegou o tempo em que ela vai entregá-lo no templo. E aí Ana vai fazer esse momento de louvor, assim, vai uma exultação, uma adoração que vem lá no profundo do ser. E eu acho muito interessante. A gente precisa se atentar a essas palavras tão preciosas que Ana profere aqui quando ela adora o Senhor. Esse cântico ela é chamado até de Magnificat do Antigo Testamento. Como tem de Maria lá no Novo Testamento, né? A gente já tem um precursor que é essa adoração de Ana. E aí a gente vai ter o Magnificat do Novo Testamento, que é a canção de Maria. E a gente também tem Zacarias em Lucas, né? Em Lucas 1. Então a gente vai ver que esse cântico de louvor é um salmo de exultação, um salmo de adoração. E é interessante que ele aparece bem no início, né, que é no capítulo 2 de 1 Samuel, mas quando vai se fechar o livro de Samuel, lá em 2 Samuel 22, a gente vai ver o cântico de Davi. Então a gente tem esses dois cânticos no início e no fim do livro e toda a história que foi construída por Deus nesse meio. É muito interessante, muito legal ler a Bíblia, né? Então a gente vai ver esse momento e acompanhem aqui com a gente. Então Ana orou assim:
Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. É muito legal. O que é esse negócio de exultar no Senhor? Deus é a fonte dessa alegria suprema, Diana. A fonte da alegria não é o seu filho. Por mais que ele tenha sido dado algo tão pedido, tão desejado por Ana, a fonte da alegria dela não é o filho, é o Senhor. Então ela exulta no Senhor, e porque esse Deus atendeu a oração. E ela fala assim, que minha força é exaltada. Então, no Senhor, o Senhor é que me deu essa força, e essa força significa que esse Deus é que traz a libertação de toda desgraça, de todos os problemas, porque Ele derrama graça, Ele traz uma força que a gente não entende. Não sei se vocês já passaram por isso, mas no momento de maior crise, de maior dificuldade, a gente encontra força, encontra assim uma paz que excede realmente todo o entendimento. Isso vem de quem? Isso vem de Deus. E é isso que ela está falando. Minha força é exaltada no Senhor. É isso que acontece quando eu estou com Deus. E aí ela fala da rocha, que não há rocha como o Senhor. Você sabe o que é a rocha? A rocha, a gente tem até lá no Novo Testamento a casa construída em cima da rocha e a casa construída em cima da areia. A gente vai ver, a areia, ela cede, ela não tem essa estabilidade. Quando fala, o salmista fala muito, e a gente vai ver aqui a Ana falando, é que a rocha é estável. Vocês sabem que a gente não tem como encontrar estabilidade nem da nossa cabeça, nem do nosso coração, nem da nossa vida, em nós mesmos. Muito menos nas circunstâncias, muito menos em outras coisas. Então, onde a gente pode encontrar? E a verdadeira rocha é Deus, é o Senhor. Então, é isso que ela está falando, é a fonte inesgotável de segurança para o seu povo, para nós que cremos nesse Deus. Então, se a sua vida está instável, é um motivo para você pensar onde você tem buscado a sua estabilidade. Será que essa estabilidade que você busca, essa segurança que você busca, essa confiança que você tem depositado não tem sido em outras coisas, outras pessoas, em você mesmo, no dinheiro, na posição que você ocupa? Tudo isso pode ir por água abaixo de um dia para o outro. E é interessante que é isso que ela fala. Uma outra versão, né, na nova tradução da linguagem de hoje, fala assim: eu ando de cabeça erguida quando eu penso naquilo que ele fez. Estou rindo diante dos meus inimigos, Eu me sinto feliz porque ele me ajudou. É muito legal, é muito gostoso a gente ler a Bíblia, né? E continua assim: não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio e é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. É interessante que a ideia é, não fica contando vantagem, não. Não fica achando assim que você pode alguma coisa, porque você tem isso, porque você é aquilo, né? A gente às vezes se ancora demais, se estabelece demais naquilo que a gente é, ou que a gente, na verdade, é o que a gente acha que é, né? Ou que a gente acha que tem. Porque isso é a fonte, muitas vezes, daquilo que a gente encontra de confiança, segurança e estabilidade. E aí a gente olha para isso, a gente fala: eu sou abençoado. Ai, obrigada, Deus, porque eu sou abençoado. E é interessante que a Bíblia aqui tem dito a vida de
Ana, a vida de Samuel, a gente vai ver a vida de Davi, a vida de tantas pessoas que viveram aí na antiguidade e que estão mostrando aí através da Bíblia, da palavra que foi deixada para nós, a gente vai ver que nada disso pode realmente dar a segurança, a estabilidade para a gente. Tudo isso é vaidade. Ela pode sair, sumir, pode acontecer um terremoto, pode acontecer uma desgraça, a gente não sabe, como a gente tem visto tanto acontecer pelo mundo, e de um dia para o outro a gente perder absolutamente tudo. Então, nada disso é garantia de nada. E aí a ideia é, não fica contando vantagem, porque quem conhece de verdade, quem sabe das coisas, é Deus. E é Ele que julga, é Ele que faz o que Ele quer. Ele julga, Ele faz as coisas acontecerem. Então, um soldado, um arco de soldado forte, ele tem tudo para dar certo, o cara é muito bom atirador. Quem diz? Se o arco quebrar, ele não pode nada. E aquele que é o fraco, o soldado fraco, ele pode se tornar um forte. No momento da dificuldade, da crise, pode aparecer aí algo que a gente nem sabe, porque estava lá escondido. Às vezes a gente tem padrões criados pelo mundo, padrões criados pelas pessoas, pelas sociedades, que tem que ser assim, daquele jeito, e todo mundo que está fora desse padrão, ou que é um pouco diferente, tem um tino artístico, não consegue se organizar daquele jeito, parece que essa pessoa não serve, não presta, parece que essa pessoa não é abençoada. Mas não é verdade isso. Isso tudo é um falso ideal, um falso padrão que a gente criou para a gente mesmo sobreviver. Todo mundo tentando se encaixar nisso e dizer eu sou isso, eu sou aquilo, sendo que isso de um dia para o outro pode desaparecer. Então, o cântico vai nos dizer exatamente isso. Não adianta ter orgulho, ser arrogante, porque isso não... Assim, Deus, ele pode de um dia para o outro desequilibrar tudo. Essa experiência humana toda pode ser destruída de um dia para o outro, se Deus quiser. Então, a Bíblia diz, a sabedoria está no temor do Senhor. Então, não fique aí planejando, eu vou fazer isso, aquilo, amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, mas pergunte para Deus. Faça planos de acordo com Deus, porque se Deus quiser, nós faremos isso. Se Deus quiser, nós faremos aquilo, porque viver com Ele é que faz a diferença. E a gente vai ver no meio dessas histórias de experiências daquilo que a gente tem do dia a dia, no cotidiano, a gente vai ver essas providências invertidas, né, de Deus, ou como Deus age de maneira assim fora da expectativa natural que a gente tem. Ele nos surpreende às vezes com umas dificuldadezinhas e às vezes com momentos muito bons, muito importantes na nossa vida. Mas uma coisa que é a mais importante, é que Deus é que faz essas coisas todas acontecerem. Então, não fique aí acomodado naquilo que você é, ou que você acha que é. Mas vamos para frente, porque quem faz é Deus. Vamos lá, continuando nesse texto, a gente vai ver, os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O que lhe adianta? Então assim, as coisas podem mudar, e as coisas estão mudando todos os dias. Não fique presa a isso. Não olhe para a circunstância. Eu gosto muito de lembrar do Pedro, nosso Pedrão, porque quando Jesus fala no meio da tempestade, né? Vem, anda.
pela água, ele vai lá, tá todo feliz olhando para Jesus. Aí, quando ele olha para aquela água, fala: opa, essa água não vai dar não, acho que não vai dar certo. Então, quando ele olha para as circunstâncias que ele tá e ele fala: puxa, não vai dar certo, ele não consegue, ele afunda, né? E muitas vezes é isso que a gente faz. Quando a gente olha para as circunstâncias, a gente vai ver que nada está dando certo. Mas quando a gente olha para Deus, a gente vê um Deus que é poderoso e pode fazer as mudanças necessárias. Ele pode mover montanhas, ele pode fazer as coisas todas mudarem de jeito muito sobrenatural que a gente não imagina que pode acontecer. E é isso que ela fala, ela canta, ela fala: o Senhor mata e preserva a vida. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. É Ele que humilha e exalta, levanta do pó o necessitado. Quer dizer, não tem nada, a pessoa não tem nada. Levanta e de um monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Então, lembre-se de que Deus, é o Senhor de toda a história. É Ele que está no controle, é Ele que está agindo, é Ele que faz a diferença. Então, o que é mais importante para a gente do que olhar para Ele? Do que viver com Ele todos os dias. E não é, viver com Ele não quer dizer você separar 3 horas para ficar num quarto orando. Não é isso. Viver com Ele é o tempo inteiro. Ele está dentro. Ele, se você crê nele, se você crê na palavra, Ele vive dentro de você. Então, o tempo inteiro Ele está presente. A presença dele é a coisa mais importante que a gente pode ter na vida. E continua falando assim: ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Quer dizer, você pode fazer todo o esforço do mundo, você pode fazer tudo o que está ao seu alcance. Se ele não quiser, não vai ser. Então, não dependa de ti. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, mesmo que a gente não enxergue hoje. A palavra diz, e esse momento diz, que Ele é que tem esse controle. Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. E é interessante chegar nesse momento, porque ela fala de um negócio, pessoal, vamos lembrar, que ela está na transição, o Samuel vai ser uma pessoa muito importante, que ele vai se tornar justamente o último juiz, mas também um profeta, ele vai ser uma transição de tudo isso. E é através dele que vai ser ungido o primeiro rei, quer dizer, não existe rei aqui. E ela, no momento final da canção dela, fala: ele dará poder a seu rei e exultará a força do seu ungido. É como se fosse uma fala profética de Ana aqui, nessa ocasião em que Israel está num período de transição, um período muito importante da história, em que vai ter o estabelecimento da monarquia justamente através do filho dela, que é Samuel. Ela era uma mulher simplesmente, assim, que ninguém daria nada. Era uma famíliazinha ali, pequenininha, que ia todos os anos, 3 vezes ao ano ali, para o templo, participar das festas, orar, chorar muito. Uma pessoa que era considerada amaldiçoada porque não tinha filhos, porque com certeza ela fez alguma coisa para não ter filhos. É o castigo de Deus, né? E essa pessoa vai se tornar, através das mãos de Deus, através do agir de Deus, ela vai se tornar a mãe
de uma das pessoas mais importantes de Israel, que é Samuel. Esse que foi o último juiz, que foi o profeta, que ungiu o rei de Israel para começar esse novo tempo, chegando aí lá na frente, em Davi, que vai ser o antecessor de todas as coisas, a promessa, a aliança de Deus que vai chegar no Messias. Então é muito interessante. E eu queria só assim dar uma olhada em como é que se estrutura esse capítulo 2 do livro de 1 Samuel, que fala assim, ele começa, tem uma estruturazinha, né? Fala assim, começa com cântico de Ana, com referência aí ao ungido do Senhor. Aí tem Samuel ministra perante o Senhor, os pecados de Eli, Samuel ministra perante o Senhor. Então aparece, interessante, que aparece o tempo todo falando de Samuel ministrando no templo, e o centro, a ideia central desse trecho, desse capítulo, é o Eli abençoando os pais de Samuel, abençoando Ana, abençoando Eucana. Eucana, na verdade, ele está sendo abençoado por causa de Ana, né, que já esteve lá, que são os pais de Samuel. E aí vai ter uma mudança aí de cenário, quando Samuel já está no templo, que vai ter uma comparação entre aqueles que eram os filhos de Eli, de quem era muito esperado, que são os filhos do sacerdote, os que estão ali trabalhando e servindo a Deus, que deveriam demonstrar um relacionamento, uma vida ética, uma vida entregue a Deus, uma vida abençoada, eles eram completamente diferentes. Eles eram as pessoas mais que estavam mais ligadas ao sacrilégio, porque eles desprezavam o altar do Senhor, eles desprezavam tudo que era de Deus, do relacionamento com Deus. Então, não é o lugar onde você está, não é o cargo que você ocupa, não é o nome que você carrega, nada disso faz sentido. A sua vida com Deus, muita gente acaba levando uma vida com Deus impensada. Na verdade, eles não creem. Todo mundo fala assim, não, creio em Deus. Não, eu oro. Mas tem gente que ora e nem lembra do que orou. Quer dizer, esse relacionamento com Deus não faz sentido para essa pessoa. Essa pessoa ora assim só para desencargo de consciência. Mas no fundo, ela quer manipular a Deus, porque ela não crê em nada do que a palavra diz, que Deus é o Senhor, é o Deus que pode agir, que pode mudar a história de pessoas, do mundo. Acaba sendo algo mecânico, aquela coisa decorada, repetida, né? E manipulativa. No fundo, você quer buscar resolver ou satisfazer os seus desejos através de um Deus, né? E esse Deus pode ser qualquer um, na verdade você não crê nesse Deus da Bíblia, no Deus de Israel, no Deus que age na história. Então esse é um grande problema que mostra aqui, quando a gente vê a comparação dos filhos de Eli e de Samuel. E é interessante que o texto justamente intercala, ele mostra a vida de Samuel e mostra a vida dos filhos de Eli. Então, o capítulo 2 vai fazer isso o tempo inteiro. E olha só, os filhos de Samuel, os filhos de Eli. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. E logo em seguida, no versículo 18, vai falar, porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, que ele era bem novo, bem jovem, vestido em um éfode de linho. Então, a vida com Deus é na presença de Deus o tempo inteiro. Tudo que acontece na sua vida deve estar na presença de Deus.
deve ser conversado com Ele, deve ser entregue a Ele. Não é em um momento, o seu tempo, tudo que você tem, tudo que você é, deve estar baseado, a sua identidade deve estar baseada nele e no relacionamento com Ele. E aí sim, a gente vai entender que esses encontros, essas experiências com Deus, elas não dependem de nada, nem da eloquência, nem da posse que você tem, nem da riqueza ou da pobreza, não depende da posição, da capacidade, não depende de nada, não depende de mérito nenhum, porque depende da presença de Deus, depende de você se entregar a esse Deus, de você realmente se lançar em confiança nesse Deus, crer com todo o seu ser, com a tua mente, com o teu coração, com a tua vida, com tudo. Quando você age, quando você faz qualquer coisa, essa ação é porque você crê nesse Deus? É uma coisa para se pensar. É esperar, porque às vezes a gente tem que esperar. Abraão esperou 25 anos para ver a promessa feita e realizada. Ele não viu muita coisa acontecer, apesar de ele ter tido fé até o final. É reconhecer Deus. Quando a gente ora por algo, a gente poder esperar por isso acontecer, mesmo que seja um não. E a gente poder ver, reconhecer a mão de Deus, o agir de Deus, até quando Ele fala não. Porque tenho certeza que Ele sabe muito melhor o que é bom para você do que você mesmo. E agradecer, adorar, reconhecendo que Deus é o Senhor. Deus pode mudar coisas, Deus pode fazer milagres, Deus é Deus o tempo inteiro, mesmo quando a gente está em crise, mesmo quando, às vezes eu já ouvi muita gente falar, mas esse é um problema tão pequenininho, será que eu posso levar para Deus? Sim. O que é mais impressionante é que Deus, Ele se preocupa com você em todas as suas áreas. E a gente deve levar diante de Deus. A gente deve viver o tempo inteiro com Ele. Então, vida abençoada é sim viver na presença de Deus, entregue e confiando em Deus. Então, Deus abençoe e que a gente possa viver esse relacionamento profundo, esses encontros, essas experiências marcantes com Deus o tempo inteiro. É muito bom, é dinâmico e você vai poder experimentar isso. Deus abençoe.